Voltamos, segundo ciclo do Ascaris lumbricoides 2. Não deu tempo de fechar tudo no primeiro vídeo. Ciclo do Ascaris lumbricoides 2. Começo por um homem contaminado. Então imagina uma pessoa, um ser humano, contaminada. Professor, que verminose que ele tem? Ascaridíase. Qual é o verme? Ascaris lumbricoides. Ele está contaminado? Está contaminado. Ou seja, seu intestino está povoado de vermes. Aliás, diga-se de passagem, vermes dioicos, machos e fêmeas. Lá dentro do seu intestino, além de sugar todos os nutrientes que iriam para você, vai para o verme, né? Causando uma desnutrição severa em crianças, principalmente em crianças carentes, que já têm pouca disponibilidade de alimento, aí fica muito sério, né? Porque a desnutrição pode representar, inclusive, algo muito mais grave. Professor, os vermes se reproduzem de forma sexuada no meu intestino. Isso. Eles vão se reproduzir de forma sexuada no seu intestino. A fêmea grávida elimina os ovos. Os ovos saem com as fezes. Se não houver instalações sanitárias, essas fezes vão acabar parando no solo. E aí vão contaminar a água, vão contaminar os alimentos, os legumes. Não é? Professor, a água, quando tomada sem as devidas precauções, perfeitamente. Né? Quando a cidade não tem tratamento de água, e 20 milhões de pessoas não recebem água encanada, buscam a água em baldes de valas, açudes, enfim, né? Minas. Mas pode estar contaminado, porque não existe banheiro, as pessoas fazem suas necessidades, as fezes acabam se espalhando. Os ovos também. Professor, e o que acontece se eu comer esses alimentos mal lavados, sem asseio? Às vezes a pessoa faz lá uma saladinha, não lava direito as verduras, não higieniza os legumes, os vegetais, bebe água sem estar fervida, sem estar tratada. Professor, e aí? Aí os ovos vão pela sua via oral, descem pela sua via digestória até o seu intestino. Perfuram o seu intestino. Olha que interessante. Eles furam o seu intestino. Caem na sua corrente circulatória. Vão para o fígado. Vão para o coração. Do coração eles vão para os pulmões. Começam a romper os seus alvéolos pulmonares, que são as células que fazem a hematose, que fazem as trocas respiratórias lá no pulmão. Elas vão rompendo essas células e começam já a se transformar novamente em larvas agora, né? Larvas de verme. E vão começar a subir pela sua árvore respiratória. Então estavam lá nos pulmões e começam a subir as larvinhas. Milhares, subindo. Sobe pela minha traqueia, isso, vão chegando, subindo. Quando chega na orofaringe, na região da sua garganta, quando você engole, quando você deglute, eles voltam, você ao deglutir, devolve essas larvas de volta para o intestino. E lá, aí sim elas se transformam em vermes adultos. E aí, vermes adultos no seu intestino, se alimentando dos seus alimentos, dos seus nutrientes, ocorre a reprodução, né? Macho e fêmea, reprodução sexuada. Por isso você é o hospedeiro definitivo, porque dentro de você os vermes ou os parasitas se reproduzem de forma sexuada. A fêmea fica grávida e elimina milhares e milhares de ovos. Esses ovinhos saem junto com as fezes. Se não forem usadas instalações sanitárias, vão contaminar o solo, os alimentos, a água. Se esses alimentos, se essa água forem ingeridos por um indivíduo, os vermes, esses ovos entram em você, vão até o seu intestino, perfuram o intestino, caem na sua corrente sanguínea. Aí eles vão viajar. Esses ovos viajam pela sua corrente sanguínea, passam pelo fígado, passam pelo seu coração. Do coração vão para os pulmões. Quando chegam nos pulmões, eles arrebentam os alvéolos pulmonares, já larvas, e começam a subir pela via respiratória. Quando chega na sua orofaringe, na sua garganta, inclusive
Você vai ver daqui a pouquinho, eu vou falar de algo que chega a surpreender. Às vezes eles saem pela boca vivos e pela narina vivos. Professor, normalmente o que acontece? Eles estão subindo, você sente um incômodo aqui e engole. Quando engole, eles voltam para o intestino, se transformam em vermes adultos. Crianças, é muito comum em crianças, elas têm tanta infestação, elas são tão infestadas, que elas vivem num lugar e ali elas se contaminam uma, duas, três, várias e várias e várias vezes. Os hábitos de higiene são precários, a água é contaminada, os alimentos são contaminados. Então aquela criancinha, tadinha, fica se contaminando. E o número de vermes chega a ser tamanho, a gente chama aqui autoinfestação, eles se infestam tantas vezes, que quando as larvas sobem, elas já sobem num tamanho expressivo. E claro, causa uma sensação angustiante na criança, porque ela percebe que os vermes estão subindo, subindo, subindo e começam a sair pela boca, começa a sair pelo nariz. Professor, que desespero! Pois é, muitas crianças literalmente se desesperam, se engasgam, tentam, até todavia fica fechada, elas tentam respirar, tentam fazer alguma coisa com aquilo, não conseguem e sentem uma sensação muito grande de ânsia, de vômito e tentam vomitar e não conseguem, o vômito para na boca, elas morrem asfixiadas. Terrível, né? Absurdo, né? A Organização Mundial da Saúde diz que isso é inadmissível. Crianças morrendo por asfixia de verme. É sinal que não está havendo tratamento nenhum. Isso é inaceitável. Isso é muito comum no nosso Brasil. É um dos países que maior incidência de mortes de crianças por asfixia de vermes. Professor, não dá para fazer alguma coisa? Quando dá tempo, né, de levar até o médico faz uma abertura forçada na boca e retira, literalmente, às vezes até com a própria mão, com luva, claro, né? Retira o excesso de vermes para a criança pelo menos poder respirar e salvar a vida dela. Mas é muito terrível, não é fácil não. Difícil, né, pessoal? Não é fácil não. Muito ruim.